@PadreBessa Oficial. Nós começamos aí a falar sobre o Novo Testamento, sobre os Evangelhos, e eu vou lembrar que são 4 Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que você, para decorar uma forma fácil de decorar qual o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, é só você lembrar que é em ordem alfabética o contrário: MT, MC, LC e JO. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então o primeiro que aparece é Mateus. Lembrando também que nós temos 3 sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico porque eles contam a mesma história com um olhar diferente. Então você vai encontrar muitos milagres, muitos discursos, muitos momentos da vida de Nosso Senhor, tanto em Mateus, Marcos quanto em Lucas. A mesma história, mas contada de forma diferente. E o Evangelho de João é um evangelho à parte. Depois nós temos também Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Então nós temos os 4 evangelhos e temos Atos dos Apóstolos, que seria a primeira parte, forma a primeira parte do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, o nome já diz, as atitudes do que os apóstolos fizeram depois que nosso Senhor Jesus Cristo viveu sua paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu. Então o Atos dos Apóstolos começa com a escolha de Matias, que fica no lugar de Judas, e completa o time dos 12, e depois, no segundo capítulo, a descida do Espírito Santo de Pentecostes, quando inicia a igreja e os apóstolos saem em missão. Então, Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho segundo São Lucas, porém Lucas ali em Atos dos Apóstolos vai falar do que aconteceu depois da paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isso, vamos para o Evangelho segundo São Mateus. Primeiro, quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. Quem era o cobrador de impostos no tempo de Jesus? Quem eram? Eram pessoas que trabalhavam a serviço de Roma, serviço do Império. O Império cobrava impostos muito altos, e além disso, os cobradores de impostos ainda tiravam, tinha corrupção, cobravam a mais, desviavam o dinheiro. Então, era o pior dos pecadores da época, eram os cobradores de impostos. E Jesus quis, no time dos 12, um cobrador de impostos chamado Mateus. Mateus estava ali em Cafarnaum, na coletoria de impostos, e Jesus chegou e disse: vem e segue. Claro que no capítulo 9, o próprio Mateus narra, o nome dele era Levi, Jesus chamou de Mateus, mudou o nome, e a mudança de nome tem a ver sempre com a mudança da missão, com a nova missão. Mas eu quero lembrar que o Evangelho narra aquele momento, mas com certeza Mateus já sabia que era Jesus. Mateus já tinha observado Jesus, já tinha escutado falar de Jesus, mas naquele momento nosso Senhor parou, chamou, ele se levantou, ou seja, deixou a vida que tinha e começou a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele escreveu o Evangelho segundo Mateus, que é o maior deles. Mas a gente pode pensar, Mateus trabalhava com o quê? Trabalhava com escrita. Ele passava o dia escrevendo nome de pessoas e o valor que a pessoa dava, nome de pessoas, de familiares. Então, era muito natural que o Evangelho segundo Mateus fosse o maior, tem 28 capítulos, quando Mateus trabalhava exatamente com a escrita. E ele conta detalhes que os outros não contam. Então vamos lá também um aspecto importante do Evangelho segundo Mateus. Eu destaquei aqui 10 pontos para a gente destacar, mas o primeiro é que Mateus quer mostrar que Jesus é o Messias esperado, é o Emanuel, Deus conosco. Mateus, ele utiliza muitas passagens do Antigo Testamento para mostrar que o Antigo Testamento falava sobre nosso Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto importante do Evangelho segundo Mateus é que ele quer mostrar que Jesus é verdadeiramente o Messias. E vamos continuar falando sobre Mateus, tomar um pouquinho de café. E eu queria destacar, além desse aspecto
mostrar que mostrar que Jesus é realmente o Messias, Mateus começa com a genealogia de Jesus, para mostrar exatamente isso, que Jesus veio da linhagem de Abraão e de Davi. E a profecia sempre vai afirmar que o Messias deveria vir da linhagem de Davi. Então, Mateus, para mostrar que Jesus realmente é o Messias, ele começa narrando a genealogia de Jesus, né? O que é muito interessante. Mas antes disso, interessante também é você se inscrever no meu canal @PadreBessa Oficial. Se inscreva, deixa seu like, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa minha informação que é totalmente gratuita. Vamos lá. Depois, um segundo ponto, o coração do Evangelho segundo Mateus é o Sermão da Montanha, onde Jesus sobe na montanha. Nós vamos lembrar que Moisés subiu na montanha para receber as tábuas da lei. Jesus sobe a montanha como Moisés subiu, mas dessa vez ele apresenta uma nova lei, que é ele próprio. As bem-aventuranças que começa o Sermão da Montanha, é o autorretrato de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali é o coração do Evangelho segundo Mateus, a partir do capítulo 5, porque as pessoas, Jesus já tinha feito milagres, já tinha transformado corações, e as pessoas queriam saber, mas o que eu faço para seguir esse homem? Quem é Jesus de Nazaré? E ali, começando com as bem-aventuranças e todo o Sermão da Montanha, Jesus vai mostrar quem ele é e o que é preciso para segui-lo. Por isso que o capítulo 5, do 5 e 6, que nós encontramos o Sermão da Montanha, é o coração do Evangelho segundo Mateus. Depois, outro ponto que Mateus destaca muito o reino dos céus. O reino dos céus acontece aqui e agora. Jesus proclama o reino dos céus. Isso também é muito importante. E esse reino dos céus é proclamado junto com as palavras de Jesus e junto com os milagres. Mateus apresenta muitas curas, expulsões de demônios, muitas transformações na vida das pessoas. Depois, um destaque importante também são as parábolas. Mateus destaca, Jesus fala muito sobre uma parábola do semeador, a parábola dos talentos. De uma forma simples, Jesus fala de coisas profundas. Por isso, o destaque para as parábolas. Depois também, Jesus envia os apóstolos para anunciar o Evangelho. Os apóstolos estão ali na escola de Jesus, aprendendo com nosso Senhor, mas Jesus está preparando para o envio. Eles são enviados em missão. E depois, Mateus é o que mais destaca aspecto da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Os detalhes da paixão de nosso Senhor, Mateus apresenta. São mais de 100 versículos só sobre a paixão, contando cada detalhe da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, para compreendermos a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E claro, também Mateus vai destacar, como todos os 4 evangelhos, a ressurreição, o sepulcro vazio. E Mateus termina com o envio. Jesus envia os apóstolos para evangelizar todas as nações. Esses são os aspectos gerais do Evangelho segundo Mateus. Antes de terminar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no meu canal @PadreBessaOficial, deixa seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Todo sábado nós temos vídeo novo no canal. O Senhor esteja convosco, dê sobre vós, sobre as vossas famílias, as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.